Muito bem, graças a Deus. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Quero dizer que me encontro feliz, graças a Deus, né, por estarmos aqui mais uma vez para levarmos a palavra do Senhor, né? Que Deus continue abençoando todos os nossos amados irmãos e amigos, né, que sempre estão na escuta do programa A Voz Apostólica. Queremos mandar aqui uma saudação especial para todos os amados irmãos que fazem ali a Igreja Apostólica Poder da Fé. Também os nossos amados irmãos, né, que estão acompanhando conosco, e amigos, né? A Edileuza Santos, o Eduardo Ventura, que Deus abençoe a vida de vocês. Nosso amigo Dácio Batista, né? A Maria Beatriz também está dizendo a paz do Senhor. A Edileuza Santos está dizendo boa noite, minha querida. Muito bem, Edileuza, você hoje ganhou esse brinde ali da Carecos Pizza, né? Muito bem, né? Fazia muito tempo que participava e a Edileuza nunca tinha ganhado um brinde, né? Que bom, graças a Deus, que Deus abençoe, né? A vida da Edileuza. Ela está dizendo, kkkk, graças a Deus ganhei, né? Que bom que ganhei. Muito bem, Edileuza. Que Deus abençoe a sua vida, né? O Eduardo Ventura, todos aí que estão na escuta do programa A Voz Apostólica, né? Quero avisar aqui aos amados irmãos e amigos que sempre estamos aqui fazendo o sorteio, como o pastor Edivan disse, e esse sorteio sempre se dá no primeiro horário do programa, tá certo? A partir das 22 horas já iniciamos a ministração da palavra de Deus, tá certo? Muito bem, tá certo, Edileuza, tá ok, tá dado o recado, viu? Muito bem, semana passada foi Esdras, né? Então, como foi Esdras semana passada, então podemos passar para Heloísa, né? Tá certo, Edileuza, Deus abençoe. Então, nós vamos continuar a pregação da palavra de Deus, o estudo bíblico, na verdade, que nós estamos trazendo sobre um tema, né, que tem sido muito debatido, né, um tema, podemos dizer, polêmico no meio evangélico, né? E nós não estamos aqui, quero dizer aos amados irmãos e amigos, não estamos aqui para acusar a denominação de ninguém, mas nós queremos aqui falar o que as Escrituras dizem a respeito desse assunto, né? Estamos com a terceira parte da mensagem, o estudo bíblico sobre os usos e costumes à luz da Bíblia. Os usos e costumes à luz da Bíblia, né? Então, nós vamos continuar aqui a terceira parte e eu creio, né, que ainda não vai ser possível terminar. Com certeza será na próxima semana, ele terá a quarta parte dessa mensagem, porque trouxemos um estudo e nós queremos sempre, como eu disse, sempre digo nos outros dias anteriores, né, semana passada eu falei isso aqui, eu quero trazer algo para que as pessoas venham entender. Não adianta a gente pegar o estudo, passar nas pressas e as pessoas ficarem com dúvidas, tá certo? Então, nós falamos aqui o tema, né, já para você ouvir, e aqui nós falamos o versículo principal deste estudo, que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. E na NVT esse versículo está assim: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. E nós vemos essa carta de 1 Tessalonicenses, né, do apóstolo Paulo. Ele estava mandando essa mensagem, essa carta para os irmãos ali, né, de Tessalônica, e avisando a eles que eles deveriam julgar todas as coisas, mas reter o que é bom. O que é isso que o apóstolo Paulo queria dizer? Que nós devemos pôr à prova tudo o que se é dito e devemos ficar com o que é bom. Então, mesmo assim, são nas ministrações, nas pregações da palavra de Deus, nós devemos ouvir, colocar à prova, o que é isso? Analisarmos se está de acordo com as Escrituras, né? E ficar com a parte que é bom. Então, nós vemos aqui que esse estudo, né, ele tem o objetivo de analisar algumas regras de comportamento estabelecidas em igrejas evangélicas brasileiras,
os tais usos e costumes que são muitas vezes postos de modo abrupto, ou seja, de modo repentino, sem explicação bíblica, mesmo sabendo-se que o embasamento bíblico é indispensável à conduta cristã. Então, nós sabemos que o embasamento bíblico sempre será indispensável à conduta do cristão. E nós falamos aqui, semana anterior, na parte de número 2 dessa mensagem, nós frisamos aqui a história de uma mulher bem conhecida nas Escrituras, de uma rainha chamada Jezabel. E nós falamos aqui que, de acordo com um versículo que sempre as pessoas leem e debatem a respeito disso, dizem que as mulheres que usam joias, brincos, adereços, elas se parecem com Jezabel por conta de usarem essas coisas. E nós sabemos, eu falei aqui, que é um erro das pessoas, até no meio evangélico, é comparar uma mulher cristã que está servindo a Deus, uma serva do Senhor, que verdadeiramente tem andado na presença de Deus, mas só por causa dos seus brincos, da sua maquiagem, compará-la com essa rainha tão má que foi Jezabel. E nós falamos aqui toda a história de Jezabel e explicamos a respeito dela. Então, nós falamos também aqui nesses estudos que nós iríamos usar os versículos que as pessoas acham que faz proibição dos usos e costumes, que faz proibição a respeito de maquiagem, de brinco, de adereços, de roupas, né? Tudo isso está embasado nesse texto. E nós vemos que quando alguém lê 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, as pessoas querem dizer que as mulheres que usam, cristãs ou não cristãs, que usam brinco, maquiagem e adereços, elas são comparadas com a rainha Jezabel. E esse versículo de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, olha o que diz. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Então, toda mulher cristã ou não que usa maquiagem pode ser considerada igual a Jezabel com base em 2 Reis 9:30? Vou fazer uma enquete essa semana sobre esse texto. Será que segundo 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, a mulher cristã pode ser considerada igual a Jezabel por causa que usa brinco, que usa maquiagem? Foi isso que nós falamos aqui. Estamos apenas fazendo uma breve recapitulando, né? Quase que não saía o que nós falamos semana passada. Então nós falamos aqui todos os tipos de pecado da rainha Jezabel. Rainha Jezabel mandou matar os profetas. Ela foi uma prostituta espiritual, que as pessoas muitas vezes confundem isso. Ela foi uma prostituta espiritual, porque ela levantou altares ao deus Baal e também a deusa Azera, né, que era uma deusa fenícia da fertilidade. Dedicou-se ao culto a Baal. Também mandou matar pessoas inocentes. Uma das tais foi Nabote, por causa da sua vinha, que ela queria tomar à força de qualquer maneira. Ela queria a todo custo a vinha de Nabote. E muitos pecados de rebeldia contra o Senhor, contra a sua palavra. Então, por isso que não é correto comparar uma mulher cristã apenas porque usa maquiagem, usa brinco, usa calça comprida, com a rainha tão má chamada Jezabel, né? Uma mulher tão terrível, uma mulher que ela era determinada e independente. Ela não olhava os meios para conquistar os seus objetivos. Ela era aquelas que, se tivesse alguém na sua frente, ela passaria por cima daquela pessoa a todo custo, mesmo que custasse a vida daquela pessoa, mesmo que ela tivesse que matar alguém, ela não queria saber, mas ela queria os seus desejos realizados. Então, uma mulher muito má chamada Jezabel.
Então nós vemos aqui que há esse costume no meio evangélico, né? Primeiramente, o nome Jezabel, né, em certos meios aí, ela ganhou uma conotação de mulher vaidosa, insubmissa, independente e prostituta. Porém, de forma equivocada, associa o uso de maquiagem de forma pejorativa por causa dessa rainha. Já falamos isso. Então, nós vamos agora ver, nós falamos no Antigo Testamento, né? Ainda estamos no Antigo Testamento sobre usos e costumes, mas nós vamos ver aqui que no Antigo Testamento há duas passagens usadas pelos legalistas, de fato, não condenam o uso de joias. Então, essa passagem de Jezabel no Antigo Testamento e outro versículo que está em Isaías capítulo 3, versículo 16 ao 24, que nós vamos ler, eles usam esses dois versículos, esses dois textos, para dizer que a Bíblia proíbe, condena o uso de joias. Então, nós vamos ver aqui Isaías capítulo 3, 16 ao 24. Olha o que diz. O Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os efeitos dos seus tornozelos. Versículo 17. Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva a bela Sião. Versículo 18. Aqui esse versículo está dizendo praticamente que iria cair o cabelo das suas cabeças, né? Isso aqui, esse versículo quer dizer isso. Versículo 18. Naquele dia, o Senhor removerá tudo que a embeleza, os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua. Versículo 19. Os brincos, as pulseiras, os véus, os lenços, os enfeites para os tornozelos, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz. Olha aí tudo isso. As roupas de festa, os vestidos, os mantos, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro, usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Ao pegarem esse texto, eu acabei de ler dois textos principais que os legalistas dizem que é proibido a mulher cristã usar brincos, adereços, e tem até igrejas por aí, tem até legalistas terríveis que proíbem até de usar perfume. Veja que coisa terrível, né? Então nós lemos aqui o primeiro texto, fala a respeito de Jezabel. Que Jezabel pintou o olho e esperou Jeú na janela ali, como um símbolo ali que ela estava dizendo que tinha autoridade, que tinha poder, né? Ela fez aquilo para se aparecer, e aí as pessoas dizem que é proibido as mulheres cristãs usar e comparam as mulheres com Jezabel, que foi o que eu expliquei quinta-feira passada. Então, na terceira parte hoje, nós vamos falar sobre Isaías capítulo 3, versículo 16 ao 25, que conta todo esse detalhe nesse texto bíblico a respeito dessas coisas. Cita chale, cita brincos, cita até perfume, enfeites nos tornozelos. E aí os legalistas dizem, não pode. Olha o que Deus diz no último versículo, dizendo que tudo isso no versículo de número 4, em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro, usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo, vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Usam esse texto porque falam dessas coisas
e acha que é no sentido físico, literal, que Deus está fazendo proibição nesses versículos. Mas, pastora, não está falando que em vez do seu bom perfume, essa pessoa, essa filha de Sião, terá um mau cheiro, usará cordas ao invés de cinto. Aqui Deus, nesse versículo 24, pastora Elisângela, está proibindo que nós venhamos usar essas coisas. Pegam pelo pé da letra do versículo, pegam a interpretação conforme elas vêm aqui literalmente e acham que podem aplicar como ensinamento, como doutrina na vida das pessoas. E aí, contudo, os que não têm preguiça de ler o capítulo todo e os que sabem o básico dos básicos de interpretação de texto, logo notarão o erro desse pensamento. Basta apenas nós não termos preguiça de lermos o texto anterior, de lermos o início desse texto que Deus quis falar a respeito disso, né? O capítulo todo esse capítulo de Isaías, ele fala sobre o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém. Olha como é fácil entender as coisas. No início do capítulo está falando sobre o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém. O pecado não é aqui o uso de joias, mas o desprezo ao Senhor. Aquele povo de Judá e de Jerusalém estavam desprezando o Senhor. E aí eles transferem o texto e começam a dizer que Deus está fazendo proibição a respeito dessas coisas. Mas quando nós lemos anteriormente o versículo 8 e 9, que eu vou ler para os amados e amigos ouvirem, ele não está fazendo proibição nenhuma aqui a respeito dessas coisas, mas ele está fazendo, está querendo trazer para nós aqui que Judá e Jerusalém, o pecado deles era o desprezo ao Senhor. Vamos ver o que é que diz os versículos. Versículo de número 8. Jerusalém tropeçará e Judá cairá. Veja que esses dois versículos estão antes daqueles versículos que falam sobre joias, sobre perfume, sobre tudo isso. Esses versículos vêm antes, versículo 8 e versículo de número 9. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Olha a causa aqui. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. Versículo 9. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraças sobre si mesmo. Olha o que diz os versículos anteriores daqueles. Que o povo de Israel, de Jerusalém e Judá estavam tropeçando, estavam caindo, falavam contra o Senhor, rebelavam-se contra o Senhor abertamente, contra a sua glória. A expressão daquele povo denunciava o pecado deles. Eram comparados como o povo de Sodoma. E nem sequer eles procuravam esconder os seus pecados. E aí o autor do texto bíblico diz que eles estão perdidos. Trouxeram desgraça sobre a si mesmos. Então nós vemos aqui que o texto não proíbe o uso de joias, não proíbe o uso de perfumes, não proíbe o uso de corrente, de maquiagem, não proíbe. Primeiro texto de Jezabel, os legalistas dizem que proíbem o uso de maquiagem. E já nesse texto de Isaías, eles dizem que proíbe o uso de joias. E nós vemos que nenhum texto e nenhum outro quer dizer isso. O primeiro texto estava falando da rebeldia de Jezabel. E o outro texto está falando acerca da rebeldia do povo de Jerusalém e de Judá. Um povo que estava caminhando distanciado do Senhor.
Um povo que não queriam nem saber de obedecer a Deus. Estavam se rebelando abertamente. Eles praticavam seus pecados abertamente. Não estavam nem queriam saber de Deus. Veja a diferença do texto bíblico. E aí nós vemos que, em primeiro lugar, eles estavam tropeçando. O pecado deles era o desprezo ao Senhor. E nós vamos ver no versículo 14 e 15 que eles oprimiam os pobres. A opressão aos pobres também era o pecado de Judá e Jerusalém. Olha o que diz o versículo 14 e 15. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Olha aqui, agora está falando das autoridades e dos governantes daquele povo, porque eles estavam oprimindo os pobres. E isso no cenário que nós vivemos hoje não é diferente. Quantos governantes e representantes do povo têm oprimido o mais pobre? E naquele tempo lá em Israel também acontecia isso. Veja, o Senhor se apresenta para pronunciar um julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Olha o que Deus diz. Vocês acabaram com Israel, minha videira. O que? Roubaram dos pobres para encher suas casas. Como ousam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó. Olha a pergunta que Deus faz para aqueles governantes naquela época. Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos Exércitos. Olha que versículos tão importantes. No momento, na época que nós estamos vivendo hoje, o povo de Israel passou por essa opressão. O pecado nesse texto não é usos e costumes. Não é usos e costumes, não, desculpa. Não é a maquiagem, não é os brincos, não é usar perfume. A proibição de Deus não é essa. Mas ele estava falando a opressão dos pobres e a desobediência ao Senhor. A opressão dos pobres, dos governantes, das autoridades, que hoje nós lidamos com isso na época que nós estamos vivendo. Como nós estamos em época de eleição, eu posso dizer esse versículo aqui abertamente. Estamos vivendo, o povo está sendo esmagado. Está sendo esmagado, eles estão esfregando o rosto das pessoas no pó. Estão oprimindo os mais pobres. E as pessoas não estão nem aí, estão cegas. Sabe por quê? Porque não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado. Nós vemos aqui que o Senhor apresentou um julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. E aí alguém pode dizer, e aonde está Deus para socorrer o país, o Brasil? Aonde Deus está? Que Deus está permitindo esses governantes, mas nós vemos que nós temos conhecimento para decidirmos as coisas. Nós temos que adquirir conhecimento. Nós vemos que Deus está dizendo, olha, eu vou denunciar, estou pronunciando aqui um julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. E aí Deus diz, vocês acabaram com Israel. Havia governantes naquela época que estavam acabando com o país de Israel. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. E isso é o que nós estamos vivendo hoje. Governantes que roubam dos pobres, mas a sua vida está no mais alto patamar, ricos financeiramente. E aí no versículo 15 diz, como ousam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó. E aí Deus diz, olha, quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos Exércitos. E vai chegar a hora que Deus vai exigir de todos os governantes, de todos aqueles que oprimem o povo mais pobre, Ele vai exigir uma resposta. E essa resposta, não se preocupe, que a hora vai chegar. O assunto aqui não é política, mas como nós estávamos falando aqui a respeito do texto, o texto trouxe esses versículos, porque nesse texto que as pessoas dizem que faz proibição de joias, está esse texto.
E aí nós começamos a entender o que o texto verdadeiramente quer dizer. Estava falando que os governantes estavam oprimindo os mais pobres, que o povo de Israel estavam ficando sem nada, na miséria, porque os governantes roubavam o povo. E aí também nós vemos nos versículos anteriores que Israel, mesmo nessa situação, não estava nem aí para Deus. Não queria nem saber de Deus. E hoje é o Brasil que nós estamos vivendo. O povo está sendo oprimido pelos governantes, mas também o povo não está nem aí para Deus e nem para a sua palavra. Não estão nem aí. Então, como o povo não está nem aí para Deus, não quer nem saber de Deus, o povo quer saber das coisas mundanas e estão aí com seus olhos, estão cegos. E aí acontece isso que aconteceu com Israel. Israel estava cega, Judá estava cego. Por isso seus governantes estavam agindo dessa forma. Mas aí, como o próprio Deus diz no versículo 15, que o Deus soberano vai exigir uma resposta. E aí, continuando, isso aconteceu com eles, por isso o texto. E o orgulho das mulheres que viviam luxuosamente. Havia mulheres que viviam luxuosamente. No versículo 16, se o leitor desse texto acha que as joias são pecado só porque Deus nesse texto a está tirando, então deveriam achar outras coisas também pecado, pois o texto diz, dentre muitas coisas, que Deus tiraria pão e água. E agora? Se Deus está tirando nesse texto joias, o uso de joias, no versículo 1 do mesmo capítulo está dizendo também que Deus iria tirar pão e água. Com esse versículo, os legalistas não concordam, porque aí já é o alimento. Deus está tirando o pão e água daquele povo. E depois, no versículo 2, diz que Deus também tirou o profeta. Olha aí. No versículo 19, diz que Deus tirou o véu. No versículo 20 e 24, perfume. No versículo 22, vestidos de festas e bolsas. No versículo 23, espelhos e camisas finíssimas. No versículo 23. Então também seria pecado os queridos irmãos também usarem camisas finíssimas, camisas de grife, camisas de linho. Será que só há proibição para as mulheres? Será que os legalistas continuarão pregando e dizendo que o uso de joias, de calça comprida, de maquiagem é pecado com base nesse texto de Isaías, porque Deus está tirando? E quando nós vemos Deus tirar pão, água, profeta, camisa de linho finíssimas, que está no texto no versículo 23, e agora? Agora não pode tirar, porque agora é pão e água, é alimento. Não, Deus não tira isso. Se formos pegar o texto pelo pé da letra, nós vamos cair em grandes conflitos, amados irmãos. E aí diz, note que não só as joias, os espelhos, então seria proibido usar espelho. Não quero pentear meu cabelo, Deus está tirando o espelho nesse texto, eu não posso mais me olhar no espelho. Eu não posso mais ver como é que está, eu não posso mais pentear o meu cabelo em frente ao espelho, porque Deus no texto está tirando os espelhos. E aí também o perfume. Certo que há religiões por aí, igrejas que se dizem igrejas, também que proíbem os membros a usarem perfume, viu? E aí depois o pão, a água, que são considerados pecado. Deus nesse texto está dizendo que o pão e a água também tem que ser tirada. E agora? Então comer pão e beber água também é pecado agora? Infelizmente os legalistas têm posto essas coisas na cabeça das pessoas. E aí nós vemos, será que o evangélico que não usa joias, por causa da sua interpretação errada desse texto, também não usa perfume e nem tem espelho em sua casa? Olha a pergunta.
se não pode usar joias, então também o queridinho ou a queridinha não pode usar perfume. Será que ela também não usa espelho na sua casa? Porque o texto está mandando tirar os espelhos? Fica a pergunta para você que está ouvindo. Pegam o texto, interpretam errado e querem dizer o que querem dizer. E aí, em Êxodo capítulo 3, versículo 21, lá vai mais outro texto, em versículo 22. Vemos que o próprio Deus que determinou o uso de joias dos egípcios. Antes faz proibir. Será que Deus, eu quero perguntar aqui para os irmãos que acreditam que é pecado usar essas coisas, será que Deus estaria na sua palavra se contradizendo? Será que Deus estava com duas conversas na sua palavra? Que Deus é esse que em Isaías ele manda tirar todas essas coisas? E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22, Deus manda o povo usar. Agora eu não entendo mais. Então você vai ter que explicar. Qual é a resposta clara para isso? Para não cairmos em contradição. Deus nunca se contradiz na sua palavra. Mas só que quem cai em contradição são as pessoas que interpretam as escrituras erradas. As pessoas interpretam o texto de uma maneira que não tem essa interpretação. Nesse sentido, o texto de Isaías não é literal, meus queridos. Está falando da situação espiritual do povo de Israel. E aí, como é que Deus proíbe em Isaías e anteriormente lá em Êxodo, Deus manda o povo usar? Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que diz. Deus que determinou. Não foi só apenas um falar de Deus, foi uma determinação de Deus, o uso de joias e de quem mais? Dos egípcios. Nossa, como é que o povo de Deus, mas as joias de um povo pagão que não respeitava o Deus Todo-Poderoso, que não obedecia às suas ordens. Como é que Deus pode determinar uma coisa dessas? Quer prova? Vamos ler nas Escrituras, Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que diz. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Olha o propósito de Deus aqui nisso. Versículo 22. Toda mulher israelita, não é egípcia. Leia o versículo com atenção. Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Estou no 22. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, de prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas, e desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Deus está se contradizendo? A palavra de Deus está se contradizendo? Não, de maneira nenhuma. Erro de interpretação. Quando nós vemos que Deus lá em Isaías está dizendo que vai tirar o pão, que vai tirar a água, que vai tirar as joias, as camisas finíssimas, os espelhos. Já em Êxodo, mesmo Deus usa o seu profeta também e diz que toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias. Está falando aqui das mulheres israelitas. Pedir às mulheres pagãs egípcias os seus brincos, as suas vestes, os seus ouros, roupas caríssimas, e ainda deveriam vestir os seus filhos e filhas, porque eles tomariam posse das riquezas dos egípcios. Mas qual é o propósito de Deus mandar fazer isso? Pedir roupa às mulheres egípcias, artigo de ouro, de prata e roupas caras. No versículo 21 está a resposta. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas,
E assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Deus não queria que o seu povo saísse do Egito de mãos vazias. Mas ele queria que o seu povo tivesse com que sobreviver, com as suas... tomariam para si as riquezas dos egípcios. E olha que o povo do Egito era um povo que não amava a Deus, não obedecia a sua palavra nem a sua lei. E aí, o que fazer com Ezequiel 16? Deus vai relatar como cuidou de Jerusalém e a ergueu. E ela acabou sendo infiel. Olha o sentido do texto. No texto, Deus é comparado a um homem que vê uma criança desprezada. Versículo 4 e versículo 5 do capítulo 16. Mas que recebe dele socorro. Está no versículo 6 e no versículo 7. No versículo 8, contrai matrimônio. E está escrito assim: lhe dá roupas belas, joias diversas, dentre outros presentes. Versículo 10 e versículo 13 do capítulo 16 de Ezequiel. Vamos ler o texto para não ficar dúvida. Olha o que diz: eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda, com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Olha como seriam caríssimas essas sandálias naquela época. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz. Olha o que diz: brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Olha o que o povo de Israel usava. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados, roupas caríssimas. Você comia os alimentos mais seletos. Olha aqui: farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda do que nunca. Parecia uma rainha e de fato era. O que Deus quis dizer com esses versículos? Deus estava dizendo que Deus tratou Israel com todo amor, com todo carinho, cuidou de Israel, mas só que agora Israel estava rebelde contra o Senhor. Olha aqui o sentido do texto. Se nós fôssemos pegar ao pé da letra, nós iríamos dizer que tudo isso. Será que Deus chama isso de pecado? Como é que Deus compara uma coisa na sua palavra e vai chamar de pecado? Deus comparou a sua beleza, a beleza do povo de Israel, um povo antes que andava na sua presença, com as coisas, com os enfeites de ouro, com prata, com roupas caras, roupas de seda, roupa de linho. Deus estava comparando isso e depois Deus iria chamar de pecado. E aí nós vemos, não, ao contrário, o texto compara a glória de Deus colocada sobre Jerusalém com as joias e presentes postos na jovem. Está no versículo 14. Olha a comparação que Deus faz. Deus estava dizendo que colocou a sua glória, o seu cuidado, o seu zelo por Israel, como joias e presentes postos numa jovem. Está no versículo 14. Olha o que diz no 14. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor. Olha aqui a resposta do texto. Veja, é claro, basta apenas nós lermos as Escrituras. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. O pecado aqui é o orgulho, a soberba, a prostituição, não o pecado de usar joias. No texto é o orgulho, a soberba e a prostituição. Quantas pessoas são orgulhosas hoje em dia? Não usam joias,
não usam maquiagens, mas são prepotentes, arrogantes, soberbas. Não reconhece o irmão quando passa por ele. Ele passa muitas vezes porque o seu irmão não pertence à mesma igreja que ele, porque não pertence à mesma placa da igreja que ele pertence. Ele passa já pisando em cima do irmão, porque ele usa calça, porque ele usa short, ou porque a irmã está de maquiagem e ela, porque usa saia, não usa maquiagem, não usa brinco, ela se acha melhor do que a irmã que usa. Agora isso é um pecado gravíssimo. A palavra de Deus condena não o uso de joias e nem de maquiagem, nem de calça comprida, nem de short, mas a palavra de Deus condena o orgulho, a soberba. Quantas pessoas são orgulhosas? Mesmo estou falando isso, não é com as pessoas, até podemos dizer assim, mas entre aspas, nós queremos falar, essa palavra é para os crentes. Aqueles que se dizem crentes, que vão morar no céu. Minha irmã, aquela irmã ali é de outra igreja, ela usa calça, ela usa brinco, maquiagem. Então eu passo porque eu estou com a saia lá embaixo, com um coque no cabelo enrolado, o meu cabelo muito grande batendo na cintura, eu não vou cumprimentar ela, porque ela é uma Jezabel. E aí cai nesse perigo aqui que Israel caiu, no pecado que é o orgulho, que é a soberba, que é a prostituição espiritual. Por que está caindo em prostituição espiritual? Porque está se achando melhor do que a sua irmã, do que o seu irmão que não pertence à mesma placa da sua igreja. Nós estamos ensinando para que você, meu amado irmão, meu querido ou minha querida que está ouvindo, não caia nesse problema tão grave, nesse pecado tão terrível que é o orgulho e a soberba. E já outros são orgulhosos, porque o irmão é mais pobre, o irmão não vai para a igreja com um terno finíssimo de linho, nem um sapato muito caro, ele vai com a calça comprida jeans que ele tem, ele veste a sua simples camiseta, e aí aquele que está engravatado, no paletó, ele não pode nem pegar na mão daquele irmão porque ele está humildemente vestido. Isso é orgulho. E já outros acham porque tem cargos, estão a nível superior, são melhor do que os outros que não possuem. Tudo isso, nós vemos isso dentro das igrejas. E isso é grave, irmãos. Isso é um alerta para você que está ouvindo. Não estou aqui fazendo acusação, estou pregando a palavra de Deus. E hoje em dia, infelizmente, são assim. Você está no lugar, chega uma pessoa de outra denominação, de outra igreja, porque você está de calça comprida, as outras irmãs não cumprimentam você, porque elas acham que são mais importantes do que você que usa calça, que usa maquiagem. Se acha que lá no céu tem um lugar só para ela, ou tem um lugarzinho, um céu especial, Deus vai fazer separação, e lá no céu tem um cantinho especial só para os irmãos que pertencem àquela igreja, àquela denominação. As outras vai para o inferno porque está de calça comprida, porque está de maquiagem, usa brinco, porque o líder espiritual, o pastor daquela igreja não usa paletó, não usa gravata. Então ele vai para o inferno porque no céu só cabe aqueles que usam usos e costumes, que são legalistas, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, que vivem em prostituição espiritual. Então tem um lugar só para eles lá. Com toda essa sujeira, essa arrogância, esse orgulho, essa soberba, lá no céu tem um cantinho só para ele, porque ele pertence a uma igreja determinada, de um padrão que não permite que as mulheres usem calça comprida ou usam maquiagens e brincos. E aí no versículo 15, as pessoas continuam caindo em problema ao interpretar errado as escrituras. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Olha o que Deus diz. Então, entregou-se como uma prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Será que nesse versículo aqui, se interpretar
literalmente estamos dizendo que Deus está tratando alguém como prostituta, ou então esse versículo é para as prostitutas. Ele aqui está falando para aquele povo que era seu, dizendo que essas pessoas abandonaram a sua, pensou que era dono da sua fama. Olha aqui, mais uma vez Deus está falando do orgulho de uma pessoa. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então, entregou-se como uma prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem pedisse. Ainda nesse versículo, Deus está falando do orgulho e da soberba. E aí, elas são comparadas com a glória de Deus. Veja Isaías capítulo 61, versículo 10. Deus compararia a sua glória com aquilo que fosse pecado? Nós vemos que aqui, quando Deus fala da beleza e das joias, Deus compara com a sua glória. E aí, será que Deus iria fazer uma comparação da sua glória com o que fosse pecado? Óbvio que não. Isaías 61 e 10, olha o que Deus diz. É imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como um noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. Olha aqui o que o texto bíblico diz. Compara a glória de Deus com as joias e como um noivo e uma noiva que estão prestes a se casar, com roupas finas, elegantes. O profeta compara a salvação e a justiça com turbante e joias. Olha aí, é pecado ou não é? Alguns, se pudessem, rasgariam a Bíblia. Então, se você acha que é pecado, rasga a sua Bíblia, porque na Bíblia está escrito isso. Deus compara a salvação e a sua justiça com turbante e com joias. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Eu não vou ser tão tonta assim em dizer uma coisa e não provar na Bíblia para você. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Onde a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E tente descobrir como as noivas israelitas se adornavam nas Escrituras. Fica esse desafio aí para os irmãos, né, para aqueles que estão ouvindo e que acham que é pecado. Vai pesquisar como as noivas de Israel, as israelitas, como elas se vestiam. E Deus comparou a sua igreja com uma noiva israelita. Pesquisa naquela época. Aonde a nova Jerusalém desce do céu. Peça também, vou deixar aqui para você, peça para o seu pastor refutar os textos bíblicos que eu citei. Peça. Ele não ensina a você que é pecado, então peça para ele refutar os versículos. Caso ele discorde, é obrigação dele calar os contradizentes. Essa é uma das qualificações dos presbíteros e pastores, que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Se ele diz que é pecado, se ele proíbe você de usar, então ele vai ter que provar a você nas Escrituras. Tito 1:9 diz que o dever dos pastores e presbíteros deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Esse é o papel dos pastores e presbíteros. Eu estou ensinando que é pecado usar maquiagem, brinco, calça comprida. E aí você vai chegar para ele e vai dizer: meu pastor, se é pecado, então vamos fazer o seguinte: me prove com os textos bíblicos, tá certo? O seu dever é fazer isso. Você vai me provar com textos bíblicos e vai me calar, porque eu sou contradizente.
condizente. Aí o que é que você vai mostrar para ele? Tito capítulo 1, versículo 9, que o dever do pastor e do presbítero, ele deve ser fiel à mensagem e deve encorajar com o verdadeiro ensino e mostrar aqueles que se opõem aonde estão errados. Então, como eu me oponho, ele vai ter que mostrar a mim que eu estou errada. Mas isso não é com palavras, isso não é com ordenança dele, mas é com as escrituras. Não aceite que ele corra, a não ser que sua ordenação tenha se baseado em politicagem, não nas escrituras. Não aceite que ele venha correr. Não aceite que ele venha dizer, não, isso aí não importa, minha irmã, meu irmão. Você vai dizer, não, eu quero que o pastor, que o meu líder, que o meu dirigente me prove nas escrituras que eu estou errada, que eu estou em pecado. Porque eu uso calça, porque eu uso maquiagem, porque eu uso brinco, porque eu uso essas coisas. Eu quero que me prove nas escrituras que eu estou errada. Então nós vemos aqui que em Mateus capítulo 10, 16 diz o seguinte. Nós vemos aqui que outros usam esse texto aqui. Eu já vou encerrar. E como eu disse, não vai dar tempo de terminar. Vou continuar na próxima semana. E aí diz assim. Já teve pessoas em igrejas dizerem no púlpito. Já ouvimos também, viu? Que as irmãs não poderiam ter franjas no cabelo. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas. Que sentido é esse? Mateus 10 e 16. Não vou explicar agora. Vou deixar o suspense para a próxima semana. Como a Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas com base em Mateus 10 e 16. Será que é porque a mulher não pode se maquiar? Será que é porque a mulher não pode cortar o cabelo? O que é ser simples como as pombas? Vai ficar aqui para a próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Obrigada a todos que tiveram paciência de ouvir, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Edivan. Foi tudo puxado. Real, caminho, verdade, a vida se manifestou como um de nós se fez. Assim mesmo espaciou. Santos está mandando um abraço para Esdras e Heloísa, né? Tá dado o recado, Edileuza. Deus abençoe.
Eduardo Ventura, Deus abençoe a todos aí que estiveram ligados conosco, né? Ed Carlos Faria também esteve conosco, Deus abençoe Ed Carlos, nosso irmão Ed Carlos, Deus abençoe. Muito bem, né? Graças a Deus, estamos aí chegando nos momentos finais. Deus abençoe todos os irmãos que ouviram. Eu creio que muitas dúvidas foram tiradas, né? Através da ministração da palavra de Deus, com a pastora Elisângela, essa palavra que ela produz, né? Vida, produz esperança. Uma palavra que traz ensinamento, né? Da parte de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a todos que estiveram conosco através da imprensa FM, né? Deus abençoe a vida do Eduardo Ventura, Edileuza Santos, todos que estiveram aí conosco, né? A irmã Nasa, todos os irmãos que ouviram pela imprensa e também pelo Facebook Live. Então, na próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir, estaremos de volta, né? Com mais sorteios. Olha, 21 horas, na quarta e na quinta, né? Se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Edileuza.